Então, boa noite, senhoras, senhores, convidados, Toastmasters. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, diretamente de BH, mas eu estou aqui em Brasília, e espero ter vocês até aí o fim para essa apresentação do BH Toastmasters Clube, que está virando aqui a quinta que a gente não pode perder nunca, pelo menos eu fico muito animada. E estou muito obrigada por estar aqui hoje. Um guia rapidinho para todos e todas, que é muito importante, a gente sempre pede que deixe seu microfone desligado por uma questão de que não dá para todo mundo participar, claro, então cada um vai ter seu tempo. Aplauso a gente usa aqui na língua de sinais, porque nem sempre a câmera, o som está aberto, então se você quer participar e eu incentivo bastante, vamos lá, esse sinal. Uma coisa muito importante para a gente aqui é sempre tentar usar a palavra do dia, que daqui a pouco vai ser apresentada pelo gramático. É sempre muito importante, porque a gente vai estar usando um pouquinho do nosso cérebro, e quem sabe você pode colocar essa palavra depois no seu vocabulário do dia a dia. E se você que vai discursar, ou estiver fazendo discurso improvisado, ou discurso que vai preparado, pine o timer, que vai ser muito importante para você ficar de olho no seu tempo. E ele vai explicar direitinho como é que funciona. Com certeza, sorria, porque essa gravação ela está sendo gravada e depois vai ser divulgada aí para o mundo inteiro pelo YouTube. E o Thiago fica muito feliz quando você vai lá, assiste, e os 3 Cs, comenta, compartilha e curte. Muito bom. Bem, o que é o Toastmasters? Toastmasters Internacional é uma organização educacional sem fins lucrativos, que estamos aqui, né, aprendendo a falar em público, aprendendo sobre liderança, nessa rede mundial que é maravilhosa. Se você ainda não conhece, são 150 países, 13.800 clubes e mais de 272 mil membros. E é muito legal. Ano passado, Toastmaster fez 100 anos, para você só imaginar há quanto tempo ele está aqui, que é muito importante. Sempre temos uma missão, é muito importante ter a missão. E aqui, o que o Toastmaster está fazendo? Capacitando indivíduos para se tornarem comunicadores, bons comunicadores, ótimos, excelentes, e também esses líderes muito eficazes. E a missão dos clubes Toastmaster é sempre: você está aqui para ter uma experiência de aprendizagem positiva e que tem muito apoio, e nós, como membros, estamos capacitados a desenvolver essas habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior confiança e crescimento pessoal. E eu posso dizer para vocês que eu cresci muito aqui no Toastmasters. E temos o Pathways, que é o Learning Experience. Não somos um curso, mas o Toastmasters tem Pathways, que seria essa plataforma educacional para você te ajudar exatamente como é que você vai colocar em prática tudo isso. Então, é baseado na prática constante, feedbacks construtivos e crescimento contínuo. E principalmente nessas 5 competências, que é falar em público, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança, que eu acho que é a mais importante também. E a gente está falando em Pathways. O que é o Pathways? É exatamente essa plataforma, e dentro dessa plataforma educacional existem 6 trilhas. E aqui vocês vão ver discursos preparados que estão dentro dessas trilhas. Se você quiser conversar mais um pouquinho, nós temos sempre um VPE disponível para falar com você, que é o VPE, que é o Vice-Presidente de Educação, e é muito bom você entender porque existe essa trilha vai te dar um conhecimento constante, né, que a gente nunca para de estudar, e ele vai te dar um suporte muito bom para saber o que você está fazendo, como é que eu vou colocar essa prática, e com essa plataforma Pathways. O Toastmasters é diferente, por quê, né? Como eu já falei, não é um curso de oratória ou de liderança, não se trata de aula expositiva, a gente não está aqui para mostrar para você como que você vai fazer, né? Mas você vai aprender fazendo, e não existe um instrutor, todos nós estamos aqui aprendendo um com o outro, né? E isso que é muito bom. O que é importante aqui é o protagonismo, que eu acho muito interessante. Todo membro, ele não só assiste, você tem que participar, praticar, errar, aprender, desenvolver. E as reuniões são feitas pela gente, pelos membros do clube, que isso que é muito legal. Então, todo mundo contribui, todo mundo tem que participar. E com isso,
a prática, todo mundo cresce. Sabemos que o BH ele está começando um novo capítulo e é muito importante a gente sempre saber em que está fundamentado tudo isso. Nós temos integridade, respeito, serviço, porque você está servindo, você está se voluntariando, e a excelência ela vai, com certeza, vai chegar, porque essa é a nossa meta. Toda noite, todo dia, para o Toastmaster que você for, a gente está procurando excelência, cada reunião. Será que o Toastmaster é para mim? Se você tiver entre esses pontos aí, você está querendo falar em público, você está querendo ter mais confiança, mais propósito, está querendo se desenvolver pessoal ou profissionalmente, a gente sempre está constantemente fazendo isso. Você acredita no poder do feedback? Tem que estar aberto aqui para o feedback, estamos sempre para crescer, e a gente valoriza muito o ambiente colaborativo, seguro, e muito respeitoso. Vale reforçar isso. E para quem quer realmente praticar oratória, com base, como a gente falou ali no Pathways, que é um método estruturado, reconhecido mundialmente, como vocês viram também. Se você gosta de praticar ativamente uma comunidade, temos uma comunidade aqui muito forte, não só aqui em BH, mas em Brasília e todo o Brasil e mundo, como vocês viram. Você aprende fazendo, que é o Learn by Doing, né? Que é muito eficaz esse desenvolvimento concreto, né? E você pode fazer parte dessa fundação, que é fundar o clube aqui em Belo Horizonte. E isso você acaba deixando um legado, né? Deixando a sua marca. Que tal participar disso, né? Muito importante. O BH está nesse processo de fundação. O que significa? Para o BH se tornar um clube internacional Toastmasters, ele precisa de 20 membros fundadores. Então, você tem aí uma chance de fazer parte dessa fundação. Eu fiz parte de um tempo atrás. Hoje eu faço parte do Brasília, mas eu não fundei. Ele foi fundado alguns anos atrás. Mas eu fui fundadora. E isso é uma coisa que me marcou bastante. Você imagina, você está presente, podendo fazer uma coisa diferente, principalmente em BH, que está precisando de ter esse clube Toastmaster. Deixa eu explicar aqui como é que funciona essa noite. Teremos 3 momentos super importantes. Teremos o primeiro momento, que é o discurso preparado, que vocês vão ver que foram pessoas que prepararam durante aí alguns dias, meses, dentro da plataforma Toastmaster, né, o discurso preparado. Vamos ter o segundo, que é a parte mais divertida, muitas vezes falam, né, que é o discurso de improviso, e aí convidados estão super convidados para participar. E vamos terminar com um grande presente, avaliações e relatórios que são voluntários, dando isso aí de volta, como foi falado já. Bem, deixa eu me apresentar, que falta de educação. Falei tudo isso e não me apresentei. Meu nome é Nayá Lima. Esse LinkedIn é meu? Então, aí, vou gostar muito de recebê-lo no meu LinkedIn, tá? Para conhecer um pouquinho mais do que sou eu, mas hoje não sou eu, é sobre vocês. E eu trouxe hoje um tema que é do meu coração. Vamos falar sobre o que vai ser a noite hoje. Pode passar. Antes disso, eu vou chamar o gramaticista. O gramaticista da noite é o Thiago Gavilanes, e eu vou, por favor, Thiago, apresente-se e fale o que a gente tem hoje para a noite. Boa noite, obrigado, Nayá. Eu vou tentar não dar spoiler do tema que a Nayá escolheu, mas a função do gramaticista são 2 funções principais que o gramaticista desempenha e que eu vou tentar desempenhar da melhor forma possível hoje. A primeira delas é observar o bom uso da língua, tanto na forma como nas concordâncias. Não que eu seja especialista nisso, nada disso. É mais aquele ponto que às vezes a gente acha que não ficou bem colocado, que não soou legal, que a gente traz de dica no final. E a minha segunda função é desafiá-los justamente com a palavra da noite, que a Nayá já citou. E eu tentei trazer uma palavra alinhada com um tema, mas que não fosse muito óbvia. E nas minhas pesquisas eu encontrei portento. Vai ser um belo desafio utilizar essa palavra, eu confesso. Significado de portento: coisa ou evento maravilhoso, extraordinário, fora do comum, prodígio. Aquele que tem uma inteligência excepcional, de talento extraordinário, ou seja, um gênio. Vamos a alguns exemplos do uso. Ver membros superando o medo de falar em público
é um portento que nos lembra como a coragem pode florescer em um ambiente de apoio. Cada líder que se forma no Toastmasters tem a chance de se tornar um portento em sua comunidade, inspirando e mobilizando outros pelo exemplo. Tá aí o desafio lançado, portento, toda vez que alguém utilizar, vamos dar aquele joinha, primeiro como incentivo, como reconhecimento e para mostrar que estamos atentos. É isto, de volta para você, Nayá. Maravilha, Thiago. Muito obrigada. Adorei a palavra. É uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Vai ser um grande desafio. E eu vou convidar vocês agora, todos. Vamos abrir o microfone para esse momento e falar essa palavra. Portento. Vamos lá, todo mundo. Portento. Portento. Então, lembrando aí com a definição, né, que tem a ver com a genialidade, né, incrível. Vamos usar essa palavra muito durante a nossa noite aqui, tá bom? Primeira vez que eu falo portento. Portento, vamos lá. O próximo é... a gente está aqui realmente trazendo... Eu estou ouvindo um retorno, é isso mesmo? Não, tá bom. Então, como eu falei para vocês, essa é uma época do ano que só perde para o Natal. É primavera. Eu gosto muito desse momento, porque eu acredito que são os recomeços. A gente pode falar em verão sendo assim, ai, que legal, o verão é uma coisa de sol, mas a primavera, ela é um momento de você ter, no Brasil, a gente sabe que as estações não passam tanto, mas aqui em Brasília, principalmente, a gente fica esperando muito pelos IPs. Eu não sei como é que é no resto dos estados, mas aqui em Brasília, o IP, a gente começa com amarelo, depois acho que começa com rosa, depois vem o vermelho e fecha com branco. E essa é uma estação que me deixa muito feliz, porque eu fico pensando que é um bom recomeço. Eu estou recomeçando. Então, eu trago para vocês esse tema e exatamente essa visão. Vamos recomeçar? Se o seu ano não recomeçou, não foi bom ainda, eu acho que ele pode ficar melhor. Então, a primavera vem exatamente te dando essa oportunidade de você ter um recomeço. Um recomeço no meio do ano. Não no fim do ano, nem no começo do ano, mas agora. Então, eu convido vocês. E convido vocês também a fazer que nem eu fiz. Eu não sei se vocês estão vendo, eu coloquei uma flor aqui. Alguém tem ideia de que flor seja essa? Que planta, flor? Pode abrir aí o microfone. É uma água viva. Essa é a Vitória. A Vitória Régia. Exatamente. Essa aqui é a Vitória Régia. E a gente sabe que está chegando a COP30. E até a Mariah Carey cantou uma grande Vitória Régia, não foi? E vai ser a minha planta do dia, a minha flor do dia. Eu convido a vocês, enquanto vocês puderem aí, escolher uma flor e colocar no fundo. Eu escolhi a Vitória Régia porque ela tem muito a ver comigo. A Vitória Régia tem a ver com o meu nome, Nayá. Muitas vezes as pessoas não sabem. Nayá, Nayara. Bem, meu nome é Nayá, é uma homenagem à minha bisavó. E existe uma lenda. Qual é essa lenda? Que uma linda índia se apaixonou pelo reflexo da lua e ficava esperando que essa lua descesse um dia para realmente tê-la, sei lá, tinha a ver lá com o lugar. Só que essa pessoa nunca desceu, esse Deus. E aí ela, infeliz, se jogou na água e morreu. E eu vou dizer que é Tupã, mas eu vi várias histórias, então eu não vou me fechar nisso, tá? Ele ficou triste por ela ter morrido e transformou ela em uma linda Vitória Régia, que abre somente durante a noite. Então fica aqui a minha história do meu nome, tá? E eu espero que vocês tenham uma ótima noite. E convido vocês a procurar aí uma flor, tá bom? Timer. Vamos agora conversar com a Poliana Pullman, diretamente de Belo Horizonte, e ela vai explicar como é que funciona timer. O que é ser timer, Poliana? A tela é sua. Boa noite, pessoal. Então, o timer controla o tempo. Então, aqui a gente vai ter os momentos dos discursos dos oradores, teremos 2 oradores, e os oradores, eles vão falar durante 5 a 7 minutos. Então, eu vou controlar o tempo mostrando no fundo da tela aqui quando eles atingirem esse tempo. O tempo mínimo é 5 minutos
E aí eu vou colocar a cor verde aqui no fundo, não sei se vocês já estão vendo. Quando atingir 6 minutos, eu vou colocar a cor amarela e 7 minutos a cor vermelha. Com 7 minutos, não precisa encerrar a fala de uma vez. Ainda tem 30 segundos para encerrar o discurso. E no momento do Table Topics, o Table Topics é um discurso mais curtinho, ele é de 1 a 2 minutos. Então, eu vou mostrar a cor verde, quando a pessoa atingir 1 minuto. 1 minuto e meio, a cor amarela. E 2 minutos, a cor vermelha. Também com 30 segundos de tolerância para falar. Maravilha, Poliana, muito obrigada. É muito importante você ficar de olho no timer, porque o timer vai ser resultado, porque a gente vai fazer também aqui uma brincadeira que a gente faz de escolher quais foram os melhores discursos. Então, é muito importante que você fique dentro do tempo. Poliana, muito obrigada pela sua ajuda aí, tá? Agora, o próximo é o Tarcísio Gomes, né, Tarcísio? Ele vai ser o contador de A, ou também conhecido como accountant. Tarcísio, você pode falar aqui um pouquinho para a gente o que é a sua função? Pois não, boa noite. Boa noite. Boa noite, colegas. É um privilégio estar aqui no meio de diversidades de pessoas portentas. Fico feliz, viu? Eu vou ser o accountant. O accountant, ele normalmente anota as palavras e o uso de sons desnecessários. Repetição de palavras como né, ti, então, de forma que o discurso acaba ficando um pouco fora do discurso natural, mas de qualquer forma é para apontar essas muletas que pessoas usam, para da próxima vez, então, ela fazer o discurso mais natural possível. Então é isso que eu vou fazer, eu vou ficar atento aos sons e usos de palavras desnecessárias. Nayá, te devolvo a palavra. Muito obrigada, Tarcísio. Seja gentil comigo, porque eu sou a ganhadora de muletas. Eu espero que eu serei bem contida hoje, mas é muito difícil, é muita emoção, tá certo? O nosso próxima função é maravilha. Diretamente de São Paulo, temos a participação do Ednilson Abad, mais conhecido como Ed. Já conheci ele pessoalmente e vou dizer que é uma pessoa muito simpática e gentil. Ele vai falar sobre o Topic Master. É com você, Ed. A tela é sua. Obrigado, Nayá. O Topic Masters é um momento legal da reunião, porque é onde nós treinamos discursos de improviso, os discursos mais próximos da nossa realidade do dia a dia, onde estamos ali trabalhando, o chefe pede uma opinião rápida e nós temos que desenvolver um raciocínio rápido em 1 minuto, 2 minutos, ou o pitch de elevador famoso. Então, aqui no Table Topics, nós treinamos essa habilidade de responder algumas perguntas de improviso em um raciocínio rápido, estruturado, de 1 a 2 minutos. Então, fica o convite a todos se desafiarem e até mais nessa dinâmica. Obrigado, né? Maravilha, Ed, muito obrigada. Como eu já falei para vocês, é um momento de descontração. Aqui vocês estão num lugar seguro e principalmente os convidados. Então, convido vocês fortemente de se jogarem nessa função, nessa brincadeira aí. Obrigada, Ed. E para terminar aqui, o nosso avaliador geral, Leonardo Figueiredo, acho que Recife, Leonardo, Leão do Norte, é isso mesmo? A tela é sua. Obrigado, Nayá. Estou hoje como avaliador geral. Geralmente é uma função que os clubes sempre deixam por último. Se tiver alguém, coloca. Se não tiver, não tem problema, porque é uma função que não necessariamente atrapalha a dinâmica da reunião, mas agrega bastante. É muito importante ter alguém que olhe a reunião como um todo, o desempenho das funções e, principalmente, o desempenho do avaliador, que na noite de hoje será uma avaliadora, pelo que eu entendi, a Denise. Então, é uma função importante e espero desempenhá-la a contento. E estou muito contente de estar aqui com nossos colegas de Moçambique. Acho que vai ser uma reunião muito legal. Estou muito ansioso. Volto para você, Nayá. Sem dúvida. Muito obrigada pelo seu tempo, por esse presente. Avaliar uma coisa que sempre é um grande presente e tenho certeza que o BH vai ficar muito feliz em ter esse feedback e eu também gostarei muito. Muito obrigada, Leonardo. E
para terminar mesmo, com força mesmo, que eu falei que era o último, mas não é o Zoom Master, que é o Thiago, que está aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que ele é muito demais. E o Zoom Master sempre fala assim, é aquele que você tem que esquecer que ele tá fazendo alguma coisa, porque se der errado, com certeza, né, ele vai... Thiago, fala aí um pouquinho de que é a sua função. Então, o Zoom Master a gente tenta sempre não ser lembrado. Igual há pouco tempo aí que houve uma falha de troca de slide, isso é culpa do Zoom Master, que estava fazendo outra coisa e não trocou a tempo. Mas é isso mesmo. Nas reuniões online é uma função relativamente mais tranquila de desempenhar. A gente tem que abrir a sala, garantir que todos os membros têm acesso, que o áudio está funcionando, em alguns momentos específicos compartilhar links no chat. O trabalho maior do Zoom Master é quando é reunião híbrida, como alguns clubes fazem. Aí o Zoom Master rebola. Mas a intenção nossa é sempre transformar a reunião num evento portento. E tomara que a gente tenha isso esta noite. Devolvo para você, Nayá. Maravilha, isso mesmo. Esqueçam o Thiago. Vai dar tudo certo hoje. Mas no final, realmente, o Zoom Master que leva muito dessa reunião nas costas. Então, muito obrigada pela sua participação e seu apoio. Então, vamos aqui só fechar, antes de falar sobre os discursos preparados, que estão muito especiais hoje, com essa presença maravilhosa de Moçambique. Eu queria dizer que, como eu falei, né, a gente está realmente aqui celebrando a primavera, que simboliza renascimento, florescimento e novas oportunidades. E eu quero deixar para vocês que essa noite está sendo muito especial, porque é a presença de 3 cidades, Brasília, Belo Horizonte e Moçambique. E eu espero que vocês se preparem para uma noite de inspiração, aprendizado e de muitas boas ideias. E aí vamos começar com os discursos preparados. Vamos para o primeiro. A primeira oradora, ela vem diretamente de Moçambique, como já foi falado aqui, muito especial, Dercília Langa. Ela está na trilha, lembra da trilha lá atrás que eu falei? Uma das 6 trilhas da nossa plataforma? Comunicação Visionária, que é a minha também, eu estou terminando, espero que ainda esse ano. O projeto nível 2, Introdução à Mentoria no Toastmasters, que é muito importante também. O mentor é muito importante no Toastmasters. E o objetivo é a introdução à mentoria no Toastmasters, que é um membro que defina claramente como o Toastmasters concebe a mentoria e compartilha algum aspecto de uma experiência anterior com o pupilo. Quem será o avaliador da Dercília é a Denise Bota, e o título é Mentoria como Semente do Sucesso. Dercília, espero que você já esteja preparado, tudo certo? Você vai ter 5 minutos, de 5 a 7 minutos, o timer, você pina ele aí, tá? E mentoria como semente de sucesso, Dercília Langa. Dercília Langa, mentoria como do sucesso, a tela é sua. Boa noite, Toastmaster, a nossa MC do dia, distintos Toastmasters e caros convidados. Respondo pelo nome de Dercília e hoje irei apresentar o discurso. Primeiro vou-vos convidar a refletir sobre uma palavra que parece pequena, mas tem um significado muito grande, que é a semente da mentoria. Parece ser uma palavra muito pequena, mas tem um significado, porque isso tem nos impactado a partir do momento em que nós nascemos. Nós temos os nossos primeiros mentores, que são os nossos pais, certo ou errado? Eles é que têm nos guiado, nos primeiros momentos, no sentido de nos direcionar os primeiros passos. Eles não fazem por nós, eles não caminham por nós, mas nos ensinam como levantar, como começar a dar os primeiros passos rumo àquilo que são os nossos objetivos ou conquistas. Mas para o discurso de hoje, trago minha experiência na mentoria no Toastmaster. Para quem não conhece, eu entrei no Toastmaster há uns 7 ou 8 meses, se não estou em erro. Nesses 8 meses, o primeiro dia foi desafiante.
Recordo-me eu a chegar, só o simples fato de apresentar meu nome, eu já começava a tremer. Quando disseram, convidados, apresentem-se. Ai, Deus. Apresente. Boa noite. Se respondo pelo nome de Dercília. Aquilo era o medo de falar em público. Só pelo simples fato de estar onde estão 2 ou 3 pessoas que não as conheço, pura e simplesmente minha voz bloqueava, não conseguia expressar. Mas ao longo das sessões, fui indo às sessões, fui aprendendo, e a cada dia fui melhorando sem que eu mesma percebesse que aquilo já estivesse a tomar impacto não só na minha vida pessoal, tanto como profissional, como estudantil. Comecei a ser uma pessoa mais dinâmica, no sentido em que mesmo nas aulas eu já tinha a palavra, por mais que eu errasse, eu não deixava de expressar aquilo que era o meu conhecimento, não deixava de partilhar aquilo que eu acreditava que era correto. Mas anteriormente não acontecia. Poderiam perguntar algo, eu ficava... Será de falar se eu errar? Depois davam aquela resposta, eu teria dito aquilo, eu tinha aquela resposta, mas por não ter a liberdade de poder me expressar, não o fazia. Não o fazia. Então, no Toastmaster fui aprendendo, no Timbila Toastmaster particularmente, fui aprendendo a sessão por sessão, que não estamos preparados para poder estar, não somente em público, em qualquer lugar, expressar aquilo que são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e contribuir para o desenvolvimento não só pessoal, mas sim das outras pessoas, porque é onde eu pude aprender também que aquilo que nós fazemos, as pessoas nos veem como exemplo. Aquilo que eu faço, Dercília, hoje, posso não estar a ter noção o quanto, mas tem pessoas que veem como exemplo. Aquilo que a Nayá, a nossa MC do dia, faz, ela pode até não estar a ver, mas tem pessoas que lhe vê como exemplo. Como um dos Toastmasters daqui de Maputo, do Timbila Toastmaster, o Domingos, ele sempre costuma dizer, finja até ser. Se eu sei que eu quero alcançar algo, eu tenho que agir como se já fosse, mas ainda no processo de como chegar lá. Vou dar um exemplo claro. Se eu quero emagrecer, ter um corpo bem fino, eu tenho que fingir primeiro ter uma vida de uma atleta. O que faz a atleta? Alimenta-se bem, corre, pratica exercícios físicos para poder alcançar aquilo que são os seus objetivos. Então, eu pude aprender, principalmente no Toastmaster, que o mentor não é só alguém que a gente vê, conhece fisicamente, acompanha, mas sim são algumas pessoas, como agora, por exemplo, estou a ter a oportunidade, que conhecemos no âmbito não só físico, virtual, onde nós vemos algo naquela pessoa que nos incentiva a querer ser o que aquela pessoa é ou a querer seguir os passos daquela pessoa. Mas a única coisa que vai nos permitir chegar até lá é focar-se e, primeiramente, a tática que eu uso, que tem me ajudado bastante, é fingir até ser. Criar hábitos, criar mecanismos que me façam e que me tornem aquilo que eu quero ser. Então, praticamente, no Toastmasters, eu aprendi algo que me ajudou bastante na minha carreira estudantil, que terminei com êxito, porque não tive o medo que eu tinha ontem de poder me expressar, de poder apresentar aquilo que são as minhas ideias relacionadas com
o tema que eu vinha desenvolvendo. E na minha carreira profissional, não vou negar, o Toastmasters contribuiu bastante, mas bastante mesmo. Tanto é que há pouco tempo tive uma oportunidade, por causa da minha mudança, não só de hábitos, mas também onde pude aprender que a cada dia tenho que ser melhor que ontem. Então, acabei recebendo uma boa proposta por saber me comunicar através do Toastmaster para ter uma vaga de trabalho melhor, com melhores condições. Isso é, ganhar 2 vezes mais do que aquilo que eu ganhava ontem, pelas habilidades de comunicação. Então, como forma de poder encorajar aos nossos visitantes que estão aqui, adiram essa oportunidade de entrar no Toastmaster. É uma oportunidade única de poder crescer pessoalmente, poder crescer em comunidade, podermos juntos transformar o mundo. Muito obrigada, de volta a si, Toastmaster do dia. Muito obrigada, Decília. Muito obrigada, adorei você se abrir aqui e falar realmente do que se trata, né? Participar dessa comunidade muito boa. Eu adorei você falar, finja até ser. Isso é muito interessante mesmo. Vem do inglês, né? Fake it until you make it. E eu gosto muito desse lema. E adorei você trazer o tanto que é importante esses hábitos e mecanismos. Muito bom. Vamos aproveitar agora, gente, e dar um feedback para a Dercília Langa. Você vai pegar esse QR Code, eu acho que está disponível também no link, Zoom Master. E a gente tem aí 1 minuto e meio para falar um pouquinho, o que você puder, realmente seja carinhoso, dando flores para Dercília, espero, tá? E para a gente continuar logo depois. Deixe seu feedback aí para ela e ela vai receber. Vamos para o segundo discurso preparado da noite. O orador é o Lino Yanumbe. Espero ter falado certo. Muito importante a gente falar o nome certo, né? Trilha é liderança dinâmica e ele está no nível 2, compreendendo o seu estilo de comunicação. O objetivo desse nível é compreender o estilo de comunicação. Ele descobriu que existem vários tipos de comunicação, né? E ele vai identificar qual foi o principal e compartilhar com a gente hoje qual é o impacto desse estilo na comunicação dele, né? E nos outros também. Quem vai avaliar também será a Denise Bota, e o título é Fala, Fala, Ninguém Ouve. Lino, fica aí de olho na Poliana, pina ela agora, você tem de 5 a 7 minutos. Eu não falei antes de você usar a palavra do dia, tá? Que é... Eu esqueci qual é a palavra do dia, o que pode me ajudar? Portento. Portento, desculpa. Portento. E fala, 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 ninguém ouve, Lino Yanumbe, fala, 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 ninguém ouve, a tela é sua. Boa noite, queridos Toastmasters e distintos convidados. Já aconteceu contigo de falar, falar, falar e sentir que ninguém está te ouvindo? Pois é, talvez isso tenha acontecido em casa, com a família, no trabalho, numa reunião cheia de pessoas distraídas. Ou até com amigos. Você a tentar explicar algo super importante. E você sentiu que as tuas palavras simplesmente elas desapareciam pelos ares. Parece que batiam em uma parede invisível. E sabem o que é mais curioso de tudo isso? Nem sempre a culpa é de quem está a ouvir, mas muitas vezes é sobre como nós mesmos estamos a nos comunicar. A comunicação não é só apenas falar. Não basta encher o ar de palavras e repetir as mesmas palavras. E se ninguém entende o que você quer dizer, vale a pena repetir as mesmas palavras da mesma forma? Palavras estas que são vazias, não constroem pontes,
porque palavras mal usadas podem derrubar relacionamentos. Hoje, eu quero levar-vos para dentro de uma história que acontece todos os dias, em qualquer lugar, no trabalho, com amigos, em casa, na verdade, em qualquer lugar. Vou contar uma história sobre pessoas que falam, mas não são ouvidas. E para contar essa história, eu vou apresentar-vos 5 personagens muito diferentes, cada um com seu jeito particular de se comunicar. Alguns nomes vocês podem conhecer, porque são nomes estes que são muito usados para exemplos. E alguns talvez sejam vocês mesmos. Primeiro temos a Maria. A Maria fala muito baixo. Quase que ninguém percebe que ela está falando. O José fala alto demais, até assusta. A Ana, que fala de um jeito que nos confunde. O Pedro, que fala, mas com segundas intenções. E a Sofia, que fala e realmente é ouvida. Fiquem atentos, porque no final vocês vão perceber que não é a quantidade de palavras que importa, mas é o impacto que estas palavras trazem. A Maria, ela é passiva. Imagina a Maria sentada numa reunião e o chefe pergunta: "E você, Maria, qual é a sua opinião?" E ela olha para baixo, mexe a caneta e responde bem baixinho: "Oh, tanto faz. O que vocês disserem tá bom para mim." E pronto, ninguém a ouve, porque ela mesma não ouve a sua própria voz. E agora eu pergunto: quantos aqui já ficaram calados só para evitar problemas? Muitos. Isso é ser passivo. Você existe, mas a sua voz desaparece. Sendo que o José, ele levanta a mão, até bate na mesa e ele diz: "Isso não, isso está errado, vamos do meu jeito." Todos se encolhem, a sala fica tensa. Ele fala alto, sim, mas ninguém escuta o que ele realmente quer dizer. É como tentar regar uma planta, colocando água com uma mangueira de incêndio. Vocês já perceberam que os bombeiros têm uma mangueira? Imagina que estamos a regar a nossa planta com uma mangueira de incêndio. A planta não cresce, ela apenas morre. Mas qual é o lado positivo dessa comunicação? Esse estilo nos encoraja e nos ensina que é inútil, em momentos de crise, decisões rápidas. Nós precisamos tomar decisões, mas não precisamos exagerar, porque aí nós assustamos todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo que a Ana, ela é passiva e agressiva. A Ana cruza os braços, sorri e solta. Ou então fica em silêncio. Demora 3 dias para responder um e-mail, uma mensagem do WhatsApp. Suas palavras são ouvidas, mas não compreendidas. A Ana, ela diz que as suas ideias, ou as ideias das outras pessoas, sempre são as melhores. E o resultado disso é que ela cria uma confusão, cria uma desconfiança e pequenos ressentimentos a partir das outras pessoas. Ela nos lembra o perigo de guardar sentimentos para nós. Quando nós não dizemos diretamente o que sentimos, as nossas emoções, e acabam falando por si. Esta é a Ana. Ela age de maneira torta. Sendo que o Pedro é uma pessoa totalmente diferente. O Pedro é uma pessoa com charme. Ele olha para ti e te diz:
Se vocês realmente fossem meus amigos, vocês fariam isso por mim. Este é um grande manipulador. Eu acho que o Pedro pode ser associado a várias mulheres. Porque às vezes as mulheres usam isto ao seu favor. Elas querem dizer uma coisa, enquanto querem dizer uma outra coisa. Não sei se porque elas são muito emotivas e levam tudo para o seu lado emocional. Mulheres, muito obrigado por serem manipuladoras. Se vocês não fossem, não iam conseguir certas coisas. Mas falo da manipulação de um bom sentido. Porque elas conseguem fazer com que todos coram para ajudá-las. Sem perceber que elas estão a puxar tudo para o seu lado. E a Sofia, ela que é uma pessoa que respira fundo, olha com calma, entende as preocupações de cada um. Ela diz assim, por exemplo, hoje eu não consigo resolver tudo, mas posso trazer uma solução prática amanhã. Este pode ser considerado o Tiago, porque ele está aqui e ele sempre traz soluções práticas. Traz soluções práticas em momentos de emergência. Todos que foram falados, as 5 pessoas, são extremamente importantes em momentos oportunos. Eu me considero a Sofia, porque a minha comunicação é uma comunicação assertiva. Eu procurar o bom e depois dizer o que eu acho sobre cada determinado assunto. Uma coisa super importante, Toastmaster, quando você fala, as pessoas realmente te ouvem ou apenas escutam o barulho da sua voz. Porque é muito importante saber que a comunicação não é sobre a quantidade de palavras, mas é sobre o impacto que estas palavras deixam. Muito obrigado, de volta a si, Toastmaster. Obrigada, Lino. Muito interessante. Gostei do jeito que você trouxe essas pessoas, né? Dando realmente um nome. A gente com certeza conheceu ou é muito parecido aí com o que você falou. Bem interessante. Obrigada. E vamos dar, né, para o Lino um feedback, um presente de como é que foi, seremos gentis, com certeza, para que ele melhore ou nesse caminho que ele está fazendo. Então, a gente tem aí 1 minuto e meio e vamos dar um feedback para o Fala, 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 Ninguém Ouve. E, Poliana, por favor, se puder ter um tempo para a gente, eu agradeço. Até mais. Obrigada, Poliana. Poliana, não vá, fique aqui. Vai ser importante agora a gente escutar o seu relatório e você vai dizer para a gente como é que foram os discursos. A tela é sua. Bom, a Dercília ficou quase no limite. Ela fez 7 minutos e 29 segundos, então usou muito bem o tempo, né? Agora, o Lino, ele passou um pouco, ele fez 8 minutos e 42 segundos. Tá certo. Obrigada, Poliana, por dar esse relatório para a gente. Uma pena, né, Lino? Você passou um pouquinho do tempo, mas às vezes a gente precisa passar a mensagem, você passou a sua, mas para a próxima, né, é bom você ficar dentro do tempo para você poder participar da votação. E aí a gente já tem uma vencedora, que ela ficou dentro do tempo, tá? E a gente tem o networking agora ou não, Thiago? Bora direto. Bora direto. Eu vou pedir para vocês, é uma coisa que eu acabei esquecendo, eu queria saber de vocês um pouquinho, o que vocês acham da primavera? Então, eu vou deixar aqui no link para vocês compartilharem comigo uma palavra, tá? Sobre isso. Deixa eu achar aqui rapidinho onde que está. Eu não sei se vocês conhecem essa plataforma, chama Menti, e vocês vão deixar ali uma palavra. Qual que é a pergunta? Que portento você gostaria de realizar ou testemunhar nesta primavera? Eu só quero só uma palavrinha. Deixe lá a sua palavra e no final eu volto para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? E partindo, discurso de improviso, como eu falei para vocês, é aquela hora de se jogar
divirtam-se, use a palavra do dia, e com vocês, diretamente da Friorenta, São Paulo, Sampa, Ed. É com você, a tela é sua. Obrigado, Nayá. Excelente condução de reunião. E agora chegamos no momento desafiador. Tentar alocar aqui o tema do nosso Table Topics ao tema da reunião. Vou projetar a tela. Gostaria da participação de todos. Voluntários. Vamos lá. Vocês me sinalizam se já... Eu vou chamar, viu, Nayá? Hoje eu vou chamar. Chama mesmo, chama aí, vamos lá. Já está aparecendo para vocês? Legal. Então, a brincadeira... Pessoal, é o momento da gente brincar, se divertir, aproveitar o nosso laboratório de comunicação nesse ambiente seguro. Então, o tema hoje vai ser leve e vou propor um debate sobre mito ou verdade, tá bom? Eu vou querer duas pessoas, uma defendendo uma tese de que o mito é verdade e outra dizendo que não concorda com esse mito, né? Que é simplesmente um mito e falará a verdade. Bem, ficou um pouco confuso, mas vocês vão entender quando eu chamar dois veteranos aqui para essa nossa dinâmica. O primeiro mito associado ao nosso tema da reunião, aliás, antes de apresentar o mito, eu queria os voluntários, então eu quero propor aqui a participação da Poliana e do Tarcísio. É possível, Poliana? E o Tarcísio também, Tarcísio, de acordo? Vamos brincar? Sim, também. Então, vamos lá. Poliana, você é a primeira, tá? Você vai defender o mito ou a verdade? O mito. O mito? Tá, então eu já vou projetar o mito aqui. Você tem de 1 a 2 minutos para fazer o seu discurso, lembrando toda a regra do tempo, uma tolerância de 30 segundos para mais, tá? O discurso tem que chegar até 1 minuto. Se não chegar a 1 minuto, é desclassificado para a nossa votação de destaques de discurso de improviso. Então, vamos ao primeiro mito. Bem, na primavera, as flores abrem mais bonitas se forem regadas na primeira chuva da estação. A palavra é sua. Seu microfone está fechado. Então, vou defender o mito. Isso é um mito porque, em primeiro lugar, se eu for usar, por exemplo, as flores que eu tenho aqui em casa, eu tenho bastante, é bem possível que essa afirmação seja mentira, é mito. Por quê? Elas já estão mortas antes de chegar a primavera. As minhas plantas duram 1 semana, são plantas de supermercado. Eu amo, vejo ali no supermercado e aí trago para casa, mas esqueço de regar, então mesmo se chegar a primavera e eu regá-las, não vai florescer, não. Mais um motivo de ser mito. Depende muito da planta também, porque tem plantas que não têm flores. Exemplos, a miocuca, não sei se vocês conhecem, mas é uma planta toda verdinha. Ela não tem flores. Então, o que adianta eu regar se ela não vai florescer? Ela vai estar sempre daquele jeito ali, bem verdinha. Então, é um mito. Não estou pensando mais em argumento nenhum, não. Tudo bem, uma salva de palmas. Então, lembrando aqui do nosso debate, tá, Tarcísio? Então, a Poliana aqui foi contra o mito, agora você é a favor do mito, tá? Para ficar mais fácil. Então, a palavra é sua, Tarcísio. Obrigado, boa noite novamente. Eu discordo um pouquinho da Poli, porque as flores que são flores não tão da natureza, essas que a gente compra no mercado, em vaso, elas são bonitas o ano inteiro. Agora, na natureza, elas acompanham o ritmo das estações. E o ritmo da primavera é o ritmo das flores e do florescimento. Como exemplo, eu cito, eu não moro numa casa, eu moro num lote de 500 metros, então no fundo da minha casa, eu tenho um quintal com vários pés de frutas. Eu tenho lá um pé de caqui que, após ele dar todo o fruto amadurecer, cai todas as folhas. Parece que o pé de caqui morreu. É só entrar a primavera, a primeira chuva. Gente, como ele floresce. Na verdade, o pé de caqui ele não floresce. Ele solta aquelas folhinhas verdes
ele brota, parece que está brotando todo, fica a coisa mais linda. Então, dentro da natureza, é verdade. As flores, elas ficam mais bonitas. Elas acompanham as estações, então, e na primavera acontece, sim, essa verdade, que é o florescimento natural. Muito obrigado, devolvo a palavra, Ed. Nossa, que portento esse debate, tá? Muito legal. Usem a palavra do dia, tá, pessoal? Vamos agora para mais um duelo. Gostaria da participação, ver se gostaria de participar. Vou convidar Dimitri e Isabela. Gostariam de participar? Sim? Eu não estou vendo. Oi, pode ser. Pode ser Dimitri, Isabela também, Isabela? Ô, Ed, só uma observação, Ah, eu não vi o tempo aqui no painel. Se alguém estiver também fazendo discurso, não estiver vendo, vai ficar sem saber como é que ele está na questão do tempo. Obrigado. A questão do tempo, a orientação é pinar a Poliana, nossa Ah, timer. tá. Quando ela postar o cartão verde, vai ter o tempo mínimo. O cartão amarelo se caminhando verdade, para o final. E o vermelho estourou o tempo, tem mais 30 segundos para terminar o raciocínio. Era só Não sei pinar. se a Isabela... Eu não sei se a Isabela saiu, eu não consigo, eu estou projetando a O tela. Lino queria participar, Ed. Ele levantou a mão, o Lino. O Lino tá. Ele vai participar sim. Eu tenho uma para você, tá, Lino? A Isabela não está? Não? Então, então tudo bem, vamos. Então, Dimitri e Lino, deixa eu só ajustar aqui, é que eu fiz uma listinha, tá? Então, vamos para o próximo mito. Então, Dimitri, você vai defender o mito ou ser contra o mito? Ser contra é mais fácil, né? Vai ser contra? Tudo bem, então vamos lá. Para o pessoal de Moçambique, a gente trouxe um pouco esse Table Talks para vocês conhecerem um pouco dos mitos brasileiros, tá? Então, aqui no Brasil, acredito que também na cultura de vocês, alguns deles são comum. Então, aqui nós temos o mito do lobisomem, que é um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia. Então, você tem de 1 a 2 minutos para ser contra. É isso, né, Dimitri? A palavra é sua. Vocês me escutam? Bom, na verdade, isso é um mito, né? Um mito até antigo, porque, na verdade, a transformação, ela ocorre quando a pessoa quer, não quando a lua aparece. É que quando a lua brilha, ele fica mais visível na lua cheia, porque ele é um animal astuto, ele sabe se esconder muito bem. Então, por esse motivo, né, criou-se essa crendice aí de que ele se transforma na lua cheia. Mas a verdade é porque ele fica mais visível, né, durante esse período por causa da luminosidade da própria lua. Então é isso. Ok, muito obrigado, Dimitri. Lino, agora você tem o seu tempo para defender esse mito contrariando o Dimitri. Dimitri, eu acho que houve um equívoco extremo da sua parte. Isso porque os homens se transformam em lobo de verdade. Afinal, quando estás no seu quarto de noite e ouves um barulho lá fora, de quem achas que é este barulho? Eu, de noite, me transformo em lobo. Até voo. Por influência da lua, eu viro um lobo tão enorme, mas tão enorme, que até os animais que ficam de noite na rua têm medo de mim. Isso acontece porque existem várias teorias. Primeiro que todos nós sabemos que há quem defende que o homem vem através do macaco. Então, há uma determinada relação com certos homens que se transformam em lobo na lua cheia. Então, muito cuidado ao sair de noite, por volta da madrugada, por volta da meia-noite. Cuidado se não encontras lá um lobo. E o lobo é mau. Ele brilha. Ele tem garras. E aquele que está do seu lado hoje, na sua casa, cuidado.
Se ele sair à meia-noite, ele pode ser o lobo que vai devorar você. Muito obrigado. Muito bom, Lino. Tá aquecendo o debate, né? Tá ficando bom. Vamos para um próximo duelo aqui no Bom Sentido. Vamos brincar, né, pessoal? Gostaria de convidar o Murilo e Pedro para o próximo Table Topics, tudo bem? Eu não vejo todos, se vocês puderem abrir o microfone e aceitar ou não, se estiverem confortável. Da minha parte, tudo bem. Da parte do Pedro? Isso. Murilo? Tudo bem? Ah, legal. Então vamos começar então com Pedro. Pedro, você vai... Parabéns por vocês se desafiarem, visitantes. É legal já entrar assim. Esse é os Masters, aqui é ambiente seguro. E todos têm aí o momento de falar. Então, Pedro, você no próximo mito, você quer defender o mito ou ser contra ele? Posso ser contra. Contra? Então vamos descobrir o que é, tá bom? Eu também nem lembro mais qual que é. Bem, deixar dente de leite embaixo de travesseiro, a fada do dente o troca por dinheiro. A palavra é sua. Se deixar o dente de leite embaixo da travesseira, a fada do dente o troca por dinheiro. Isso é falso, porque eu, na minha infância, minha mãe sempre colocava meus dentes debaixo do travesseiro, e a única coisa que eu recebia era chinelada. Então, supostamente, o que a fada colocava lá era chinelo e cinta, que eu sempre apanhava. Eu nunca recebi o dinheiro para comprar um doce na padaria, nunca recebi nada. Essa fada me deve dinheiro. Se isso fosse verdade, ela estaria me pagando até hoje com juros e correções monetárias. Então, eu afirmo que é muito falso isso. E duvido. Se alguém provar, eu quero ver dinheiro. Muito bem, Pedro. Obrigado pela participação. Murilo, a palavra é com você. E eu sou a favor, porque a fada do dente, ela pode vir em vários formatos. Pode vir um dia de sorte, pode vir um dinheiro que eu achar. Ela não pode vir necessariamente em uma fada, assim. É isso. Aí tem a ver com o meu conceito de fada do dente. É uma fada mesmo? Ou é um dia que eu vou chamar de fada do dente? Tem várias definições aí. Muito bem. Muito obrigado, Murilo. Temos tempo, Timer, para mais discursos? Temos, Polly? Legal. Vai até que Então, horas? Não contei aqui. Aí. Depende do tempo, não sei. Não, acho que dá para ir mais uma dupla, tá tranquilo. Mais uma dupla? Eu vou chamar então o Lucas Fonseca, vou convidar o Lucas Fonseca e a Isabela novamente. Isabela, você está confortável em participar? Eu acho que a Isabela saiu, o Ed. Isabela saiu. Na... Tô com medo do debate, a Isabela. Então, vou chamar o Lucas, sim, Lucas? Se vocês quiserem Lucas contra Lucas, Lucas Fonseca, vamos chamar o Lucas Fonseca. Tem mais algum visitante aqui? Deixa eu ver. Dimitri, Murilo, Pedro, Silva já foram. Vamos chamar... Põe Lucas contra Lucas. Lucas Fonseca e Lucas chamar Mendes. Lucas contra Lucas, eu queria chamar alguém de Moçambique. A Denise. Tudo bem, Denise? Hello, sim. Ah, legal. Então, Denise, Lucas Fonseca e Denise. Legal. Lucas, você quer ser contra ou a favor do próximo mito? Eu vou ser contra. Contra, tá bom. Isso. Próximo mito, ou verdade, né? Pular ondas no Réveillon para ter pedidos atendidos. Aliás, eu vou até, como é o último, eu vou até mudar o mito aqui para fechar com a primavera, tá? Tava até pensando isso. Soprar a flor de dente de leão e realizar um desejo, acontece. É contra, né? Sou contra. Posso começar? Pode. Então, eu sou contra porque
Nem todo mundo tem a oportunidade de encontrar uma planta dessa para soprar. E quando encontra também ela não está inteira para poder, né, fazer todo o efeito teórico ali da coisa. Mas eu sou totalmente contra, porque eu não acredito em mitos assim, tipo esse, por exemplo. E eu creio muito na fé de cada um, então creio que pode ser algo muito assim simbólico mesmo, mas para fazer um efeito mesmo de realizar um desejo, eu não acredito. Mas acho bonito, porém também não acho que seja algo que vá trazer realmente a realização de um desejo. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Denise, a palavra é sua. Obrigada. Você já teve um pensamento e nunca deixou aquela ideia sair da sua cabeça? Eu já tive uma ideia em que mais ninguém acreditou, apenas eu. E soprar a flor de dente de leão e a posterior um desejo ser realizado foi a prova viva de que acreditar é possível. Há muito tempo atrás, eu encontrei uma flor de dente de leão e, de facto, como o colega mencionou, não é fácil encontrar. É algo raro, digamos assim. Mas eu encontrei, uma caiu na minha mão num desses dias. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer um desejo. Eu fiz um desejo, mas fiz um desejo, não qualquer desejo, eu fiz um desejo e acreditei. A semelhança do que a flor dente de leão pode fazer com um desejo, nós também podemos ter essa capacidade. Mas sabem qual é o segredo? O segredo é nós mesmos acreditarmos que o que nós queremos vai acontecer. Antes de qualquer um que esteja do nosso lado, que seja a nossa rede de apoio, nós mesmos temos que acreditar, porque senão, quem o fará? Então, hoje eu vos pergunto, aquele desejo, aquela promessa que ronda tanto pelo teu pensamento, pelo teu coração, às vezes todos os dias, até como se fosse uma cobrança. Será que tu mesmo acreditas nisso? Muito obrigada. De volta a si, Toastmaster, mestre de improvisos, perdão. Obrigado, Denise. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Bem, discursos portentos, um momento muito bacana. Gostei bastante da presença dessa reunião internacional aqui. Dividir e compartilhar um pouco dos mitos brasileiros e também alguns incomuns com Moçambique. Muito obrigado. Devolvo a palavra para a Nayá. Obrigada, Ed. Muito bom. Muito obrigada. Foi bem interessante você trazer o debate, né? Que o debate é sempre muito importante dentro da comunicação. E achei bem interessante os mitos que você trouxe, as verdades, e como cada um trouxe e apresentou. Foi muito bom. E temos aí o relatório da Timer. Poliana, se você puder passar o relatório e lembrar a gente quem fez o quê, bom? A tela é sua. Então, Tarcísio, o meu tempo eu me perdi aqui, eu não anotei certinho, então não sei se eu cheguei a 1 minuto ou não. Tarcísio, ele fez o tempo de 1 minuto e 32 segundos. O Dimitri, 48 segundos, podia ter enrolado um pouquinho mais. O Lino fez 1 minuto e 37 segundos. O Pedro, 1 minuto e 4 segundos. O Murilo, 26 segundos. O Lucas Fonseca, 1 minuto e 2 segundos. E a Denise, 1 minuto e 58 segundos. Maravilha. Fica para a próxima, né? O importante é que a pessoa alcance 1 minuto para ela estar elegível. Então, temos algumas pessoas que não alcançaram. A minha sugestão é que você volte na próxima e se jogue e fica de olho no timer, tá? Então, a gente agora vai para a votação dos melhores... É isso mesmo? Os melhores oradores da noite? Então, tá. Então, vamos voltar agora
esse é o momento, aqueles oradores da noite seria do improviso, Thiago? Porque o outro também já... Exato, Desculpa. vai ter só a votação do improviso, Vai ter uma né? votação. Então, agora é a hora do improviso, aí vocês escutaram quem ficou elegível, e aí você pode escolher qual foi, na sua opinião, o melhor ou a melhor, tá bom? Temos aí um minutinho, Poliana. Obrigada. É para votar pelo QR Code, gente? Eu Tem o acabei de QR colocar o Code, link. também o link. Ah, tá. Acabei de colocar o link no chat. Beleza. Muito obrigada, Poli. A gente volta no final para dizer quem foi o vencedor, a vencedora, e vamos agora para as avaliações e relatórios. O primeiro relatório que a gente tem, a avaliação, vai ser o feedback dos avaliadores. Temos uma avaliadora, que é a Denise Bota, e ela vai começar avaliando, né, o discurso da Dercília Langa, mentoria como semente do sucesso. Denise, pina a Poliana, você tem 2 minutos, verde, 2,5 amarelinho e 30 fechando, aí você tem 30 segundos para mais, né, para você fechar. A tela está com você. Finja até ser. Dercília, os meus parabéns por teres apresentado o teu discurso portentosamente. Foi incrível poder te escutar hoje, a partilha da tua história, a tua evolução no Toastmasters e como isso tem trazido frutos, mais frutos dignos mesmo de ode. Tudo isso eu acho que foi bem proposital, de acordo com o tema do teu discurso, que foi mentoria como semente de sucesso. Olha que essa semente deu frutos e hoje uma delas é a mudança do departamento que tu tiveste, uma grande melhoria. Então, dou-te parabéns por isso. Fizeste uma pergunta interativa no início do teu discurso e isso foi muito bom. Perguntaste-nos, nós temos os nossos primeiros mentores, que são os nossos pais, certo ou errado? E nos deste a oportunidade de interagir contigo. Muitos parabéns por isso. O teu discurso foi inspirador e também notei que é um dos momentos que querias mostrar e enfatizar que ficavas bastante nervosa durante as sessões no início. Disseste, ai meu Deus, e colocaste as mãos na cabeça. Foi uma bela oportunidade para se usar os gestos e a tua linguagem corporal e assim o fizeste. Dercília, tudo que é bom pode melhorar. E por isso é que eu trago alguns pontos de melhoria para ti no dia de hoje. O primeiro seria o posicionamento da câmera. Eu gostaria que das próximas tu posicionasses a tua câmera em um ponto estratégico que pelo menos desse, que é para nós vermos as tuas mãos, os gestos que tu fizeste, assim como a tua linguagem corporal. O ideal, claro, seria o corpo inteiro, mas a princípio, da cintura para cima já seria o bastante suficiente para percebermos se a tua linguagem corporal está a acompanhar aquilo que tu falas. Segundo, eu gostaria que tu melhorasses no contacto visual. Em alguns momentos notei que tu olhavas para cima, não sei se estavas aí à procura das palavras ou se de facto estavas a evitar o contacto visual conosco. Então, nós aqui, eu quero crer que os colegas também sentiram-se meio acanhados, meio deixados de lado, porque tu não olhavas para nós. No entanto, eu acredito que das próximas terás oportunidade suficiente para colocar isso em prática. De forma geral, se a Dercília continuar a trazer discursos inspiradores como esses e, acima de tudo, prestar atenção nos pontos negativos, eu quero crer com certeza que os discursos dela serão muito melhores. É importante eu dizer que a Dercília atingiu, sim, o objetivo do seu discurso. No entanto, eu quero aconselhá-la a fazer novamente o discurso e a partilhar uma coisa muito importante, que é a tua história pessoal como mentoranda, que é para mostrar que compreendeste muito bem o que é que o teu projeto de Pathways pediu, que neste caso era partilhar um momento como mentee ou como mentorada. Tendo dito isto, muito obrigada. Passo a palavra a si, Toastmaster do dia. Obrigada, Denise. Nossa, adorei. Eu ficaria aqui a noite inteira te escutando, sabia, Denise? Realmente. E que bom a gente vai escutar você 2 vezes. Vamos para a próxima? Então, mais uma vez, a Denise Bota, ela vai avaliar o Lino Yanumbe. Fala, 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 ninguém ouve, você tem aí o seu tempo de 2 a 3 minutos, você ficou dentro, tenho certeza que você não vai ficar fora.
e a tela é toda sua. Fala, 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 ninguém ouve. Lino, ok? Parabéns. Conseguiste trazer uma apresentação bem fluida. Gostei de saber que estiveste bastante à vontade com o público e bem confortável. Isso é bom de se ver num orador. Fizeste uma pergunta interativa no início, cativou a nossa atenção logo de início. Então, foi importante teres feito essa pergunta. E depois conseguiste trazer os diferentes estilos de comunicação acompanhados a personagens diferentes. Uau! E isso foi crucial para podermos perceber como é que os estilos de comunicação funcionam na prática, ok? A tua voz até podia ter variado nas personagens, mas só a ideia de tu tentares linkar as personagens aos estilos de comunicação foi ótimo. Mostrou que estás extremamente consciente com o teu público. Com um discurso inspirador, alinhado com o objetivo do teu discurso, que importa frisar aqui, que era que tu aprendesses quais eram os diferentes tipos de comunicação existentes e, a posterior, apresentasses o estilo de comunicação que tu te identificavas. E isso foi feito. Eu descobri e lembro-me que o Lino mencionou que o estilo de comunicação com que se identificava era a comunicação assertiva. Isso é muito bom. Parabéns. Eu gostaria que das próximas vezes tomasses atenção a pequenos pontos, coisinhas leves, que é para tornar o teu discurso de 100% para 200%. Isso é possível. O primeiro ponto diz respeito, neste caso, aos momentos de interação. Chegou um momento eu até queria responder, eu fiz só que fui cortada, porque o Lino não deu tempo suficiente para que nós respondêssemos. Nós queríamos responder por acaso, estávamos prontos para responder, estávamos prontos para ligar os micros e responder, ou, de certa forma, só de refletir, já seria uma forma de interagir contigo, acreditas? Então, eu sugiro que das próximas vezes o Lino atente-se, após uma pergunta, pausa. E após a pausa, pode continuar, ou se for de facto para nós respondermos, a gente responde. Segundo, igualmente o posicionamento da câmera. Lino estava aqui com um gesto, que eu gosto de chamar até gesto de estimação, que foi este, ok? E isso é importante melhorar e alinhar com aquilo que tu falas. E segundo, o Lino também podia ter usado mais gestos, a linguagem corporal podia ter sido mais vasta, só que como a câmera estava posicionada em um lugar não tão bom, não foi possível. E por último, o Lino não manteve um volume de voz variado, esteve sempre com o mesmo volume de voz. Então eu gostaria que isso fosse observado. Não sei se é por causa do cansaço, para quem não sabe, aqui em Moçambique agora já são 2 da manhã, então provavelmente os oradores estão assim, mas eu entendo, tudo bem, da próxima a gente melhora. Tendo dito isto, o Lino atingiu com certeza o objetivo do seu discurso e da próxima eu desafio-lhe a trazer um discurso em que conta uma história pessoal, de facto. Queremos conhecer quem é o Lino. Muito obrigada. De volta a si, Toastmaster do dia. Muito obrigada. É realmente 2 da manhã. Muito obrigada por vocês estarem. Realmente, a gente deve muito, né? Porque a gente está aqui 9h30, quase 9 horas já, e está ficando pesado. Imagina 2 da manhã. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui tão tarde assim. Relatório, a Polly vai dar para a gente o relatório de como a Denise foi. Então, com você, Polly. A Denise, na primeira avaliação, ela fez em 2 minutos e 57 segundos, e na segunda avaliação, 3 minutos e 21 segundos. Como eu fiquei sabendo, Denise, você é VPE, né, em Moçambique, aí no PUB, eu fiquei muito, eu vou dizer, eu adorei o jeito que você falou, vai ser o avaliador geral que vai avaliar, mas me deu uma vontade muito grande de continuar te ouvindo, e eu com certeza, o feedback que você deu para todos, né, eu vou pegar para mim também. Muito obrigada, foi um grande presente. Vamos lá, continuar? Então, agora temos o Thiago Gavilanes, ele tem 4 minutinhos para falar o que foi o nosso português e quantas vezes a gente usou a palavra do dia, né, Thiago? A tela é com você. Olha, eu tenho que confessar que como gramaticista, eu acho que eu falhei um pouco hoje, porque assumindo 2 funções, às vezes complica.
Mas, pelo menos a palavra portento, eu consegui anotar alguns usos muito legais. Nayá utilizou. Tarcísio foi o primeiro que, logo na apresentação da função, já mandou um portento muito bem encaixado. O Ed usou mais de uma vez. E a Denise também nos parabenizou na primeiro relatório, também mandou um portento muito bem encaixado. Os demais, volto a desafiá-los, eu sei que não é uma palavra fácil, eu também não conhecia essa palavra, achei ela hoje, e eu acho que foi um pouco pesada mesmo, desculpem, mas é desafio, né? Desafio é desafio. Com relação à gramática, eu não observei muita coisa, o que eu observei, que eu achei até bacana, que o Léo, na apresentação da função de avaliador geral, ele soltou um a contento, que é difícil a gente ver alguém utilizando, e teve gente que confundiu, achou que ele falou portento e deu até joinha, mas foi a contento, muito bem colocado. Nossa, me fugiu o nome, desculpa, Dercília, do Lino e da Denise, eu achei a fala de vocês muito legal, é gostoso ver essas diferenças, então assim, não deu nem para observar a gramática, que eu acho que eu estava igual a Nayá, prestando muita atenção na forma como vocês falam, a gramática ficou em segundo plano. No mais, é isso, agradeço. Com relação à gramática, o que eu posso dar de dica, leiam bastante, adquiram repertório, dica para vocês, inclusive Denise, Lino, Dercília, nós temos um clube do livro aqui no Toastmaster Brasil, que ele é aberto a qualquer membro Toastmaster de língua portuguesa, estejam convidados se quiserem participar conosco, serão muito bem-vindos, os demais também. Nayá, volto para você, muito obrigado. Muito obrigada, Tiago, adorei a palavra, e realmente, a gente está aqui para praticar. O português falado aqui foi um português lindo, maravilhoso. A gente tem 2 países que têm uma língua em comum, que é o português, e eu fico muito feliz de estar aqui vendo vocês colocando na prática aí. E agora o relatório do Accounter, contador de água, é seu Tarcísio Gomes. Você tem 3 minutos, tá, Tarcísio? Tá. E a tela é sua. Obrigado. Nayá, eu fiquei bobo com nossos colegas de hoje. Cecília Langa, Lino, Nayobi, Denise e Bota. Gente, vocês foram exemplos para nós hoje nos discursos de vocês. Muito naturais, foi muito bom discurso, viu? Vocês estão de parabéns. Foi muito difícil pegar a Decília na hora que ela fez o discurso dela, alguma coisa. Assim, foi muito difícil. Uma hora ela só falou 12, mas foi imperceptível. O Lino, ele também praticamente transcreveu o discurso dele naturalmente. Falou 2 vezes, mas foi só isso. Foi excelente. Cecília e o Lino no discurso preparado. Agora o Tabletops. Não sei se alguém anotou o meu, esqueci de anotar o meu também aqui. Eu procuro me fiscalizar também, mas eu acabei passando batido. Tabletops. A Poli, então, e falou 3 vezes. Agora o Mitre, 2 vezes. O Lino falou um porquê, então, mas estava praticamente dentro do contexto. Agora, Pedro ficou um pouco porquê e falou 2 vezes. Murilo só falou ai, ou aí, é coisa também tranquilo. Lucas falou 3 vezes e repetiu algumas palavras. Porquê, mas, porém, Denise Bota, não peguei nada dela. Agora, nos feedbacks, os avaliadores, foi só a Denise, né? Denise, parabéns. Tá difícil pegar alguma coisa de você, viu? Muito bom. Não consegui captar nada. Tá de parabéns, viu? E dessa forma, devolvo a palavra para a nossa Toastmaster do dia. Obrigado. Muito obrigada, Tarcísio. Muito importante esse momento da gente saber exatamente qual é a muleta que a gente está usando. A gente sempre fala, quando a gente começa aqui no Toastmasters, a gente passa a ouvir
o tempo todo a contar, então é uma ferramenta muito importante para quem está se comunicando. Ô, E, Denise, só completando aqui, eu claro, achei assim, interessante o discurso da Denise, a fala da Denise, da Cília e do Lino, assim, uma coisa natural, usando as pausas na hora certa, tranquilo. Eu achei interessante o discurso dos 3 colegas lá de Moçambique, um grande exemplo para nós. É só isso que eu queria passar, que eu achei interessante as pausas, eles sabendo usar das pausas, achei muito bacana. Isso aí, é isso aí. Eu devolvo a palavra para você. sim, 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 ótimo, muito bom. E é exatamente isso que a gente precisa de pausa e principalmente respirar. E é uma coisa que às vezes a gente esquece. E para terminar, chave de ouro, com certeza, a avaliação do Leonardo Figueiredo, ele está vindo diretamente de Recife, do Clube Leão do Norte. Leonardo, por favor, você tem aí 7 minutos e com certeza vamos escutar o seu feedback de coração aberto. É com você, tela é sua. Obrigado, Nayá. Eu sou de Recife, mas estou em Jundiaí, interior de São Paulo, tá? Estou morando aqui atualmente. Pessoal, parabéns a todos. Foi realmente uma reunião muito portentosa, uma experiência excelente, e principalmente os colegas que estão em Moçambique a essa hora da manhã, desempenhando como desempenharam, realmente é digno de nota. Parabéns mesmo. Então vamos lá, vamos falar da reunião como um todo, e aí no final eu dou um feedback mais específico sobre a avaliação dos discursos, ok? No geral, a organização da reunião foi muito boa, a agenda foi enviada antecipadamente, na abertura, a Nayá colocou todos os recados e as orientações, muito bem pontuado. Houve uma apresentação institucional do Toastmasters para as pessoas que não conhecem. Foi falado de missão, de visão, da metodologia do Pathways, que é muito importante toda vez que a gente tiver a oportunidade de colocar isso numa reunião. E um conteúdo que eu acho muito legal, que eu até usei no nosso clube, é aquela dinâmica do que é e o que não é o Toastmasters. Eu peguei esses slides, o Thiago me mandou, e eu coloquei na apresentação do nosso clube, a gente tem usado e tem sido bem interessante. As pessoas entendem claramente qual é a proposta. Então, parabéns com relação a esse conteúdo. Legal também ter a temática. É sempre bom, para não ficar uma reunião muito monótona, toda vez o mesmo formato, a gente inserir algum tema que possa ser utilizado ao longo da dinâmica da reunião. E aí eu pontuo e parabenizo a Nayá por ter, ao longo de toda a reunião, introduzido o tema em algum momento. Isso foi bem interessante. Sobre o Zoom Master, Thiago. Chegou antes, abriu a sala, estava tudo certinho. Assim, chover no molhado falar da competência técnica do Thiago, todos nós conhecemos. Eu só senti falta de uma coisa, porque eu não sei se é possível, tecnicamente, fazer, renomear os nomes das pessoas com as funções aqui no Google Meet. Talvez não seja possível. E talvez, quando a gente puder usar o Zoom aqui no BH, aí certamente vai ser possível fazer. Nayá, como Toastmaster da noite, como eu já comentei, introduziu o tema, enfatizou o tema, reforçou o tema ao longo de toda a reunião. É muito simpática, já vi você apresentando outras reuniões, e o legal é que você coloca o seu tom, a reunião, ela ganha a sua personalidade, esse é muito legal, esse é o papel interessante que toda pessoa que assume essa função, ela tem que procurar fazer, é dar a sua personalidade à reunião, e você conseguiu desempenhar isso de forma exemplar. Um ponto que eu notei, que eu senti falta, em alguns momentos, como você não estava gerenciando os slides, você às vezes ficou um pouco confusa com relação ao conteúdo e te atrapalhou um pouco nessa parte. Mas, assim, talvez se você puder, em outra oportunidade, dar uma olhada na apresentação antes, estudar um pouco, talvez facilite e fique mais fluente. Vamos passar agora para cronometrista, Poli, excelente, precisa, usou um artifício muito interessante que eu até então não tinha visto, que é piscar o fundo vermelho para dar um alerta adicional à pessoa que o tempo dela já está estourando. Eu só pontuaria uma questão que foi em algum momento da reunião você ficou na dúvida sobre o tempo. E uma das funções primordiais do cronometrista é ser o guardião do tempo da reunião.
Então, da próxima vez, talvez você possa aprimorar esse ponto. Mas, no geral, parabéns, conduziu muito bem e foi muito precisa em relação à marcação do tempo. Tiago, agora como gramaticista, trouxe uma palavra bem difícil de encaixar, mas eu acho que esse é o espírito, eu acho isso como um ponto positivo. Eu também, toda vez que assumo como gramático lá no meu clube, eu gosto de provocar o pessoal também com algumas palavras mais menos usuais. E além de monitorar o uso da palavra, nos deu uma dica de leitura, falou sobre o Clube do Livro, então, legal nesse ponto também. Com relação à parte Table Topics, o Ed, como Topic Master, trouxe uma dinâmica que eu particularmente também gosto, que é o formato de debate. Acho que traz uma dinâmica assim mais bem interessante de interação entre os participantes, foi muito bom. Encaixou também a temática da reunião dentro do Table Topics. Introduziu uma técnica interessante, que é chamar pessoas experientes antes para mostrar como a dinâmica vai funcionar e aí depois incentivar a participação dos visitantes. Então, muito legal, Ed, parabéns. Só pontuaria uma oportunidade de melhoria, que é sempre ressaltar o lembrete de pinar o cronometrista. Muitas pessoas que são visitantes esquecem, e aí acho que teve uma pessoa que se atrapalhou um pouco com relação ao tempo, porque alegou que não tinha visto, não tinha lembrado. Ok, é isso. Eu acho que, com relação à reunião no geral, é isso que eu tinha para falar. Vamos agora aos oradores e à avaliadora. Eu também, como todos aqui já falaram, algumas pessoas, quer dizer, fiquei impressionado com a qualidade dos discursos. Realmente, tanto a Decília quanto o Lino apresentaram de forma muito boa. Eu me impressionei com a qualidade do português falado, o uso de ênclises, de mesóclises, apresentar-vos, e as concordâncias verbais foi muito interessante, além do próprio conteúdo e da performance. Isso torna o trabalho da Denise ainda mais valoroso, porque você pegar discursos bem feitos e ainda conseguir, além de, obviamente, ressaltar os pontos positivos, trazer melhorias, eu acho que o Tarcísio comentou isso, é extremamente difícil e só quem tem bastante experiência, bastante vivência e técnica consegue fazer. Então, Denise, eu não tenho nada a pontuar. Você, como se diz no Brasil, fez uma avaliação de manual. É como se pegasse o manual do Toastmasters, como fazer uma avaliação, colocasse na sua mão e você desempenhou. Então, parabéns. Você foi positivo em todo momento, mesmo nos pontos de melhoria, você sempre trazia o ponto a melhorar e logo depois uma sugestão. Mencionou o projeto, a aderência ao projeto dos discursos, mencionou a trilha, usou a técnica sanduíche, enfim. E finalizou também de forma positiva. Foi excelente. Depois eu quero seu contato para também trazê-lo ao nosso clube e você poder nos ajudar na questão das avaliações. Pessoal, é isso. Meu tempo já se esgotou. Espero ter contribuído. Nayá, volto com você e muito obrigado novamente. Eu que agradeço, o BH também agradece a sua presença, diretamente de Jundiaí, e a gente realmente fecha com chave de ouro, com esse feedback bem produtivo e, né, um grande presente. E aqui, eu acho que agora a gente já chega já no finalzinho, é aquela hora de falar uau! E temos aqui os vencedores da noite, que foi, lembrando que foram os discursos de improviso, porque a gente já tem a nossa ganhadora, né, que foi a Dercília, que foi o melhor discurso preparado. Então, vamos lá? Que rufem os tambores. E o vencedor da noite foi Denise Bota. Parabéns, Denise, você trouxe uma noite muito cheia de muitas, como mesmo o Leonardo colocou bem, né? Você trouxe muita coisa para a gente. Eu vou continuar aqui, mas eu fico muito feliz de participar dessa rede. Traz principalmente essa noite, que foi muito, muito, muito
como a primavera é fértil e muito florida. Muito obrigada e parabéns. Seu discurso de improviso foi muito bom. E aí a gente tem o vencedor da noite, que foi a Dercília Langa. Parabéns, Dercília. E espero que o Lino, da próxima vez, fique dentro do tempo e aí possa participar também. E aí a gente vai fechando aqui. Vamos lá, gente. Mais uma vez um convite. É muito importante que você seja um membro fundador. Como eu falei, esse legado nunca vai deixar. Até hoje, dentro do Brasília, a gente é muito feliz dessas pessoas que fundaram Brasília. E se a gente pudesse abraçar cada um, a gente abraçaria, com certeza, porque é muito importante. Então, manifeste seu interesse ao final dessa reunião aqui com o QR Code. Tire sua dúvida, qualquer dúvida. Estamos presentes aqui, estamos disponíveis. Se vocês quiserem até conversar comigo, eu estou disponível para conversar. E junte-se a nós, aqui ao PH, como pioneiros, para realmente fazer acontecer esse clube. E aviso finais da noite. Teremos a próxima reunião, vai ser 9 de outubro. O check-in é sempre às 19h15. Temos início pontualmente às 19h30. Temos essa noite que a gente está indo agora, já fechando, com mais chaves de ouro. Siga a gente na rede, como o Thiago vai ficar muito feliz se você der lá os seus 3 Cs. Curta, comente, compartilhe no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. É muito importante que você mostre para o mundo como é importante fazer parte do Toastmaster. Agradecemos muito. E aquela hora também maravilhosa de você abrir a sua câmera e dar aquele sorriso. Vamos deixar essa noite marcante documentada? Vamos lá. E eu gostaria de agradecer a todos de terem entrado quem gostou aí de colocar a florzinha, né? O Lucas, o Ed, o Tiago, o Leonardo já estava com a sua palmeira, né, Leonardo? E todo mundo que participou, Isso, muito obrigada. coqueiro. Um coqueiro, que não deixa de ser uma flor, né? Uma planta. Então, vamos lá. Sorriso. Gente, alguém consegue tirar o print aí? Que eu tô com tanta coisa aberta no computador que eu não tô nem conseguindo fazer isso. Vamos ver se eu consigo. O negócio é que todo mundo consegue sair, é isso? Acho que vai dar certo. Eu acho que deu. Tomara, né? Vocês me matam depois. Acho que deu certo. E, gente, eu não sei se vocês lembram, mas 5 pessoas participaram da minha brincadeira de falar uma palavra, né? Vocês lembram lá no começo? E com isso nasceu um poema que eu vou falar para vocês agora, tá? Foi um poema feito pela inteligência artificial, mas eu acho que ficou muito interessante, tá? Então, é o seguinte: Portenho da primavera. Entre florescer e novas folhas, renasce a esperança em verde cor. Na praia, o vento sopra abundância, riqueza que semeia sonhos no amor. Cada estação traz seu portento, no simples gesto de recomeçar. Primavera é semente e movimento, um convite eterno a florescer e ousar. Muito obrigada pela essa noite e até a próxima. Dercília, Lino e Denise, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês e espero vê-los muitas e muitas vezes por aqui. Até dia 9 de outubro, então, né? Isso, 9 de outubro. Até 9 de outubro. Mesmo bate-canal. Parabéns, pessoal. Boa noite. Estamos aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, Ed. Boa Obrigado. tarde. Boa noite. Obrigada a Valeu, todos, pessoal. convidados. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Léo. Boa semana, Obrigado. bom fim de semana. Falou, obrigado. Tchau. Nayá, muito obrigado. Tchau, Thiago. Tchau, Foi um gente. prazer. Boa noite. Até a próxima. Thank you.